Olá, muito boa noite. Veja agora os destaques do Assembleia em Foco, segunda edição. Mais de 1.700 ocorrências de incêndio foram registradas no Maranhão no primeiro semestre. Famílias que vivem em áreas consideradas de risco em São Luís vão ser realocadas pela Defesa Civil. Trabalhos das CPIs do Legislativo maranhense são catalogados por consultora legislativa da ALEMA. E os grupos de Bumba Meu Boi se despedem do mês de junho no encontro na Avenida de São Marçal, no bairro do João Paulo. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. De acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados mais de 1.700 focos de incêndio no primeiro semestre deste ano. A baixa umidade e o uso inadequado do fogo para limpezas agrícolas são apontados como os principais motivos do aumento do número de incêndios em comparação ao ano passado. De janeiro a janeiro de 2023, o Maranhão contabilizou 1.719 ocorrências de incêndio, um aumento de 75% a mais que o mesmo período no ano passado. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado chegou neste mês à segunda posição no ranking de unidades federativas com maior número de queimadas. A gente tem dois períodos, que é o período de chuvas, e o período de estiagem. Esse período de estiagem ele é caracterizado com a diminuição dos índices de precipitação das chuvas e o aumento da temperatura. Essa diminuição dos índices de precipitação das chuvas, elas proporcionam uma desidratação da biomassa vegetal, das plantas. O aumento também no índice de temperatura provoca aí um ressecamento também dessa biomassa vegetal. Vale ressaltar também que a baixa umidade relativa do ar, ela faz com que esse processo de evaporação da umidade presente na biomassa vegetal, ele aconteça de forma ainda mais acelerada. O crescimento alarmante é atribuído à combinação da baixa umidade e o uso do fogo para a limpeza de áreas agrícolas. Entre os municípios com maior número de focos de incêndios estão Mirador e Balsas. No último, a previsão é de agravamento, com uma possível baixa de umidade para 35%. Para evitar queimadas, é preciso estar atento a algumas orientações. Atualmente, tem o Plano de Ação e Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas do Estado do Maranhão, que inclusive está passando por um processo de atualização, onde serão elencadas aí novas abordagens, novas tecnologias, para que a gente consiga acessar todas as necessidades atuais do Estado referente aos índices de focos de calor. A gente também tem o programa Maranhão Sem Queimadas, que trabalha de forma municipalista, através de palestras, promovendo orientação, sensibilização e educação ambiental através do evento. Também realizamos o monitoramento de focos de calor através dos boletins de queimadas que estão disponibilizados no site da SEMA. Ao identificar focos de incêndio, avise o Corpo de Bombeiros discando 193 ou denuncie pela linha verde 0800 631 155. Em São Luís, famílias que vivem em situação de risco de desabamento devem ser remanejadas para locais mais seguros. De acordo com a Defesa Civil, mais de 70 pontos na capital possuem risco de desabamento por causa das fortes chuvas. O deslizamento de terra ocorre em áreas de barranco, com ocupação humana ou não, geralmente em terrenos onde houve retirada da vegetação, o que dificulta o escoamento da água da chuva. Uma decisão judicial motivada pela grande quantidade de chuvas nas últimas semanas obrigou a prefeitura a retirar famílias de áreas de risco da capital. Encaminhamos mais de 200 famílias para que saíssem das áreas ou porque foram afetadas diretamente, precisavam sair devido a algum tipo de sinistro em suas residências ou até mesmo pelo risco acentuado. Então, por prevenção, encaminhamos algumas famílias para assistência social para que elas pudessem ser retiradas daqueles locais. São 70 locais em perigo de desmoronamento e deslizamento. Foi estabelecido um prazo de 60 dias para a retirada das famílias. Para identificar locais passíveis de deslizamento de terra, é preciso estar atento a alguns sinais, como surgimento de fendas ou rachaduras, surgimento de minas d'água, árvores ou postes anormalmente inclinados e água mais barrenta que o normal.
Após identificar os pontos críticos, o aconselhamento é seguir a orientação dos profissionais. Temos um corpo técnico formado por engenheiros, por pessoas experientes que podem ir avaliar e definir se de fato há um risco acentuado ou não, se tem como ter uma intervenção ali ou não, se tem como retirar ou não. Então, isso precisa de uma avaliação. Então, nem sempre nós conseguimos chegar em todos os pontos, né? E aí a própria comunidade pode nos procurar para que nós possamos estar fazendo essa parceria e identificando esses pontos. E você vai ver no próximo bloco, trabalhos das CPIs do Legislativo Maranhense são catalogados por consultora legislativa da Alema. E os grupos de Bumba Meu Boi se despedem do mês de junho no encontro na Avenida São Marçal, no bairro do João Paulo. É o que você vai ver logo após o intervalo. As comissões parlamentares de inquérito no âmbito do controle externo exercido pelo Poder Legislativo foi tema de uma publicação de autoria de Suzamira Moura, consultora legislativa da Alema. Na obra, é possível encontrar casos emblemáticos de CPIs da Assembleia Legislativa do Maranhão. O livro é no formato e-book e fala sobre os trabalhos das CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, no âmbito do controle externo exercido pelo Poder Legislativo. Tema escolhido pela consultora legislativa da Alema, Suzamira Moura, para o trabalho de conclusão de curso da pós-graduação. Quando eu comecei a trabalhar com CPI em 2006, me apaixonei e aí resolvi estudar sobre o assunto, né? Trabalhei em várias CPIs aqui na Assembleia Legislativa e resolvi fazer um livro para que as pessoas conheçam sobre CPI. E desmistificar um pouco essa ideia de CPI como um bicho-papão, como um monstro, né? É algo interessante, é o poder de fiscalização do poder legislativo, que o povo só vê o legislativo no âmbito do fazer lei, mas no âmbito de fiscalizar é algo bem interessante. Na obra, a advogada destaca alguns casos emblemáticos de CPIs da Assembleia Legislativa do Maranhão. Entre eles, o caso da CPI da Cirela, instalada em 2019, com o intuito de investigar falhas na construção e nas estruturas de condomínios entregues pela empresa em São Luís. A CPI da Cirela aconteceu um fato inusitado dela ir para outro estado, né, para poder ouvir testemunhas. Então, ela saiu do estado do Maranhão e funcionou no estado de São Paulo, para escutar 3 testemunhas que não conseguia vir até São Luís. Até esta sexta-feira, o livro pode ser baixado de forma gratuita pelo Amazon. Segundo a autora, a obra já está entre as mais acessadas na categoria gratuita, fruto de muito trabalho e pesquisa. É o 5º mais baixado na área de direito dos livros, baixado gratuitamente, né? Eu fiquei bem surpresa e estou muito feliz com isso. Vamos ver agora como fica o tempo no fim de semana. A Ananda Fontinelli traz a previsão para os próximos dias. Boa noite, Ananda. Boa noite, Ali. Boa noite para você. Vamos ver a previsão do tempo para esse fim de semana. Olha só, na capital a previsão é de tempestades isoladas com raios e trovões, tanto no sábado quanto no domingo. Então é preciso ter cuidado com a mudança no clima, porque o tempo pode fechar e a previsão é de 10 milímetros de chuva no final de semana. E os termômetros variam tanto no sábado quanto no domingo, com 25 a mínima e 33 na máxima. Em Fortuna, o fim de semana deve ser de sol entre nuvens, tanto no sábado quanto no domingo, sem possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre 23 e 34 graus na região. Já na cidade de Santa Quitéria, no sábado, o tempo deve ficar aberto e os termômetros variam entre 23 e 33 graus. Já no domingo, há a possibilidade de chuvas isoladas e rápidas. A mínima é de 25 e a máxima de 33 graus. Na cidade paraibana já é o contrário. No sábado, o tempo deve ficar nublado e no domingo, o sol abre e os moradores podem aproveitar o domingão. A mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. É isso ali, bom fim de semana para vocês. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá! O tradicional cortejo de grupos de Bumba Meu Boi no João Paulo marcou a celebração pelo Dia de São Marçal. A tradição que reúne os grupos do sotaque de matraca marca a despedida do mês de junho, reverenciando todos os santos do período junino do Maranhão. Ao som das matracas, grupos de Bumba Meu Boi comemoram na capital maranhense o último santo junino do calendário oficial da festa em São Luís.
Há 94 anos, a homenagem é para São Marçal, o santo mártir da Igreja Católica e protetor das brincadeiras. Ela é uma festa oriunda dos feirantes, né? Antes a Feira de João Paulo era aqui, onde hoje é a Praça São Marçal. Como já tinha a festa de São Pedro, eles resolveram fazer essa festa aqui para que eles pudessem brincar o São João também. A gente diz que o único dia que a feira fecha é hoje, nesse dia de São Marçal, porque todos eles são desses bois aí, fazem parte aí do sotaque da ilha. Porque aqui, que antes São Luís era só até o anil, então aqui era o Grande Centro, né? Por isso que a festa é aqui. Uma festa do povo. Dia de comemoração, dia do trabalhador, que nós temos homens e mulheres que trabalham durante todo o ano. E tira o dia de São Marçal, o dia 30, para vir se divertir, com muita alegria, muito contagiante. Isso é a essência do nosso Maranhão. É uma emoção muito grande, ela é a finalização do mês de batalha, de luta, de fé que esse povo tem nessa cidade maravilhosa. No São Marçal, os personagens dessa história se encontram no bailado cadenciado das fitas e penas, no brilho do bordado do boi e também ao som das toadas. É o mesmo sítio na avenida, botando o contrário pra correr. Se tu vai na minha frente, eu vejo o teu desespero. São Marçal realmente significa para mim uma tradição. Só quer dizer o quê? Tradição, a cultura de São Luís do Maranhão. Eu com meus colegas, todo mundo aqui, essa rapaziada, esses bois da ilha, que são 20 batalhões que nós temos aqui em São Luís do Maranhão, fazendo essa festa hoje para São Marçal. A comemoração a São Marçal acontece durante todo o dia no bairro do João Paulo e este ano reúne cerca de 25 grupos de Bumba Meu Boi, sotaque de matraca. Um cortejo de devoção e fé, não só para os brincantes, como também para os fiéis ao santo. Ele é muito importante para mim, até hoje eu pago essa promessa, eu venho com todo carinho, já recebi o meu texto para ele, oferecendo, agradecendo a Deus por tudo. Porque eu estava fazendo uma cirurgia, me peguei com ele, que não desse nada errado comigo. E até hoje eu estou aqui em pé. Dia também para homenagear quem já partiu. E assim, a tradição se fortalece a cada ano. Meu pai era um cantador de boi Chico e eu estou dando continuidade ao legado que meu pai deixou de muitas toadas para a cultura do Maranhão. Uma festa onde a cultura maranhense é celebrada. Fecha-se um ciclo para começar outro. Aqui não tem o boi de A, B, C, D, aqui tem a cultura popular, aqui tem a união dos bois de matraca. E isso é importante demais para nós, essa junção, esse carisma, esse aconchego de todo mundo. E isso é muito bom, isso é bom demais, poder viver esse momento, mais um São Marçal, de glória, de vitória, de luta, que não é fácil. Passando o contrário pra correr, ao poder do forte, vamos arrepiar, vamos. Quem a trincheira é unida, eu vejo o ciclo na avenida. E o Assembleia em Foco, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana.